Bem, meus amigos, estamos de volta para mais um programa Colunas de Luz. E é com muita satisfação que aqui estamos, mais uma vez, desejando a todos muitas felicidades e que este programa, ao entrar dentro de suas casas, leve também muita luz e muita paz. Hoje, nós vamos continuar até o que nós falamos um pouco na semana passada, que é sobre a classificação das mediunidades. Hoje nós vamos falar mais da classificação dos médiuns, que é um pouco diferente. E vai complementar o raciocínio que fizemos no último programa Colunas de Luz. Os médiuns são classificados em 3 grandes grupos. Os médiuns conscientes, aqueles que sabem durante todo o tempo o que está acontecendo. Os médiuns semiconscientes são médiuns que no início da manifestação mediúnica, seja ela qual for, ele sabe o que está acontecendo, mas que depois ele desliga. Durante toda a manifestação ele não está só. E no final da manifestação ele torna a se ligar, vamos assim dizer. Então é que nós chamamos semiconsciente. E o médium sonambúlico é aquele médium que não sabe o que aconteceu. É porque ele entra em transe mediúnico e aí ele não sabe o que aconteceu, o que ele fez, o que ele falou, o que ele escreveu. Ele perde totalmente a consciência do que está fazendo. O médium, nós sabemos, é um intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. É aquela pessoa apta a sintonizar com os espíritos e que com essa sintonia eles trazem para nós informações do plano espiritual ou trazem espíritos sofredores que necessitam, o contrário, receber informações. Então é um intermediário. Logicamente, nem todo médium ele consegue sintonizar com todos os espíritos. Não, não é assim. Cada médium ele tem a sua faixa vibracional. E ele vibrando em determinada faixa, os espíritos que também vibram nessa faixa conseguem realmente comunicar-se através dele. São raríssimos os médiuns que vibram em qualquer faixa de vibração. Um dos poucos que nós conhecemos foi Chico Xavier. Chico Xavier, qualquer entidade, ele conseguia sintonizar com ela. Mas não é assim na prática diária. Porque a sintonia mediúnica é como uma sintonia de rádio. É feito por ondas hertzianas. Para você pegar uma rádio, você tem que pôr o dial do rádio naquela frequência. Se você quer pegar uma rádio daqui de Montes Claros, você tem que pôr ali naquela faixa. Se é a rádio FM ou AM, você tem que caçar ali no dial a faixa de sintonia daquela rádio. É a mesma coisa é o médium. Às vezes ele está com uma faixa vibracional muito alta e o espírito está com uma faixa vibracional muito baixa. Então o que o médium tem que fazer? Diminuir a sua capacidade vibracional e o espírito subir a sua capacidade vibracional para os dois vibrarem na mesma frequência, aí a comunicação acontece. Nós temos os médiuns chamados escreventes ou psicógrafos, que é uma mediunidade, uma especialidade mediúnica muito comum.
são os médiuns que escrevem sobre a influência dos espíritos. Eu disse sobre a influência dos espíritos. Porque muitas pessoas acham que o espírito entra dentro do médium. Não entra não. Espírito nenhum entra dentro do corpo do médium. Ele fica do lado. Ele envolve o seu perispírito, ou a sua aura, com o perispírito ou a aura do médium. E aí ele consegue transmitir telepaticamente o que ele está pensando e o que ele quer escrever. E às vezes ele transmite mecanicamente a escrita. Então o médium escrevente, eles têm uma subclassificação, os psicógrafos. São subclassificados em 3 tipos. Os mecânicos, que é aquele que onde o espírito consegue, inclusive, manipular a própria mão do médium. O médium só empresta, vamos dizer assim, a mão para o espírito e ele escreve. Chico Xavier era um desse tipo. Chico Xavier conseguia emprestar as 2 mãos. Um espírito escrevia com a direita, outro espírito na mesma hora escrevia com a mão esquerda. Um espírito às vezes estava escrevendo em português com a mão direita, outro espírito estava escrevendo em francês com a mão esquerda. E assim ia, porque era um médium chamado psicógrafo mecânico. Outra classificação que é um médium intuitivo. É aquele médium que o espírito só transmite o pensamento para ele. Vamos supor que quer escrever um livro. Então o espírito dá para ele o roteiro do livro e dá o pensamento de cada capítulo, como que deve ser. E ele capta isso do espírito e transcreve. Um livro que foi escrito assim, e que está assim muito procurado nas livrarias espíritas, é um livro chamado Exilados de Capela, que conta para nós a precipitação dos anjos maus que está no princípio da Bíblia, no Êxodos. O que é isso? O que significa a chamada precipitação dos anjos maus? São espíritos que vieram de um planeta que gira em torno da estrela que nós aqui da Terra chamamos Capela. Esses espíritos foram expurgados desse planeta porque esse planeta estava subindo de categoria e esses espíritos vieram para a Terra e formaram uma raça chamada de Hebreus, essa raça. Hebreus em aramaico é Ibri. Ibri significa povos do além. Então, esse livro, Exilados de Capela, foi escrito intuitivamente. O médium que escreveu, ele não emprestou a mão como Chico Xavier fazia. E nem emprestou também a mente para que o Espírito ditasse frase por frase. O Espírito deu a ele o roteiro e cada capítulo a operação.